Então, o que acontece? O Lira, ele comanda a pauta, ele não ficou... Presidir sessão de menos para ele. O que interessa é o que ele tramou nesse período, o que ele fez de acordo com líderes, entende? Para garantir e a pressão que ele exerce sobre o governo Lula. Porque o Centrão se tornou um monstrengo que hoje ganhou autonomia, Seralvo. Eles ganharam autonomia porque, eu gosto de dizer isso, as emendas parlamentares, quando elas se tornaram obrigatórias, lá em 2016, se não me engano, 2015, 2016, o cumprimento delas se tornou impositivo, os parlamentares tinham 6 milhões para distribuir. No último ano foi 38, e no próximo vai ser 46, mas isso são todos os deputados, porque o Lira tem 110 milhões para botar em Arapiraca, entendeu? Por isso que ele foi o mais votado de Alagoas, e etc. Então, e isso vale para vários líderes intermediários, quem comanda a Codevasp, entende? E agora o resultado eleitoral mostra a eficácia dessa estratégia. Ou seja, um deputado leva emendas para cidades de 5, 10, 20, 30, 50 mil e elege o prefeito com os pés nas costas. 80% desses prefeitos foram reeleitos na base das emendas, que reelegerão a próxima... maior taxa de reeleição da história, né? Da história. E o que vai acontecer? Vai ser a maior taxa de reeleição de deputados do Centrão em 2026, porque isso aí é meio caminho andado, não só o prefeito, como os vereadores, entende? Que eles ajudam e etc. Então, o Lira, ele descobriu esse caminho, entende? Do sucesso, da chantagem política, de não ter uma preocupação com a democracia, entende? Embora ele não é o cara que vai defender o golpe, a ditadura e etc., mas ele dá respaldo. E ele, impressionante, a única pauta que ele errou, e errou feio, entende? Foi aquela questão do estupro da menina, que ele acabou pautando aquilo, e aquilo deu uma reação popular do movimento de mulheres e da sociedade civil como um todo. Aí ele errou a pauta, tirou o negócio, o time de campo, imediatamente. Mas tudo que ele faz é planejado para dar continuidade ao seu poder. E ele chantageia o governo Lula e ele chantageia o Supremo Tribunal Federal. Agora, pensando na eleição, o Hugo Mota está se reunindo com parlamentares do PT, fazendo promessas e tentando trazer o PT para apoiá-lo. O Elmar Nascimento está se reunindo com o Lula constantemente. O Brito também. Hã? O Brito também, do PSD. Ah, sim. Qual que você acha que deve ser a estratégia e a tática da esquerda nesse processo? É possível unificar uma candidatura mais à esquerda ou é melhor tentar rachar o centrão com o que há de menos pior lá dentro? Olha, eu acho que o Lula tem sinalizado uma estratégia de cautela, tá? De não se definir, não arriscar, como a Dilma fez no tempo que ela lançou o Chinalha lá atrás. Eu estava lá também para ver que deu aquela zebra, porque aquilo ali é campo minado. Congresso Nacional é campo minado, tá? Tem mais bombas do que em Angola depois da guerra, entendeu? Então, precisa tomar cuidado, porque, veja, ele é pressionado de todos os lados. É lógico que interessaria ao governo ter uma presidência que fosse mais neutra, que não fizesse chantagem com a pauta, entende? Que não dependesse da extrema-direita para continuar no poder. A extrema-direita está forte, a gente não pode negar essa realidade, entende? O resultado eleitoral também comprova isso, o crescimento da extrema-direita. Então, o Lula, ele prefere essa tática. O PT é quem vai votar, não é o Lula, não é o governo. Então, eles estão ali... Essa reunião que teve com o Hugo Mota essa semana demonstra o seguinte: eu conheço o Hugo Mota da CPI da Petrobras, tá?
Ele com um do PT, que era de Angra dos Reis, o deputado, me vem à cabeça aqui agora, o Sérgio, ele foi o relator, entende? E tinha o vice, que era aquele que foi prefeito da Bahia, entende? Deputado federal, PSDB, Tucano. Eles fizeram um triunvirato ali que prestava satisfações ao Eduardo Cunha. Ele era uma pessoa extremamente ligada ao Eduardo Cunha e continua sendo, porque o Eduardo Cunha está ali. Luiz Sérgio, do PT, né? Luiz Sérgio, isso. Luiz Sérgio era o que representava o PT nesse triunvirato, né? E deu no que deu, né? Porque, veja, esses caras todos, na verdade, alimentaram a Lava Jato, todos. Eu sou testemunho ocular da história. Eu fui a Curitiba várias vezes. E eu fui o único deputado que não tem foto com o Sérgio Moro. E a todo mundo tira fotinho com o Sérgio Moro. Eu olhei, bati o olho e falei: isso aí é picareta, entendeu? Esse aí, entende, é aquele que finge que está fazendo aquele papel de combate à corrupção e sempre tem uma hipocrisia nisso tudo, mas esse cara é de direita, assim como o Dallagnol, o que veio a ser provado posteriormente, né? Então, todos eles fizeram a sua média ali e tal, e ao mesmo tempo, e não queriam tanto eles queriam livrar a quem desse, tá? Não deu para salvar o Eduardo Cunha, porque quem começou a derrubar o Eduardo Cunha foi a bancada do PSOL, tá? Nós mandamos para a PGR uma denúncia importantíssima e a PGR avançou, e ele que tinha tido 280, 290 votos, quando caçaram ele teve 10 votos, será? 10 no plenário, sabe por quê? Graças à campanha que a gente fez pelo voto aberto, senão ele estava salvo até hoje, entende? Então, isso tudo, assim, o Mota é um cara do poder e ele é amicíssimo também do Ciro Nogueira, tá? Então, veja, o Lira disse uma frase ontem enigmática. Ele falou assim: eu vou botar para votar a anistia até o fim do ano. Ou seja, passou o segundo turno. E quem comunicou isso foi o próprio Mota, entende? Em reuniões com o parlamentar. Mas qual é a posição do Mota? Entende? A posição do Mota é nenhuma. Como ele quer ser candidato, ele falou: se eu falar que eu sou contra, eu vou desagradar o PL. Se eu falar que eu sou a favor da anistia, eu vou perder os votos aqui do campo democrático progressista. Então, ele não falou nada, entendeu? Ele está esperando votar, e o Lira quer votar isso para quê? Para dizer para a direita, entendeu? Que ele quer o apoio integral do PL. Então, e ele não falou exatamente qual é a posição dele, mas eu sei qual é a posição dele. A posição dele é a posição, inclusive, de uma parte da elite brasileira, da grande mídia brasileira, entendeu? Que, em nome da distensão, quer anistiar o Bolsonaro, fazer um acordo. Isso é impraticável. O governo Lula certamente vai ser contra o PT, mas é preciso ter uma posição dura sobre essa questão. Não há negociação sobre anistia a golpista. Se eles quiserem passar isso, se o Congresso quiser se desmoralizar com isso, eles que o façam, entende? Mas não haverá condições desses bandidos, que são os mesmos de 64, como o general Heleno, entende? Que é um trigolpista, entende? Um bragarão. O que eles fizeram foi destruir a democracia brasileira, a saúde pública brasileira, o meio ambiente. É um governo de destruição nacional, mas, particularmente, eles feriram de morte, ou tentaram ferir de morte a democracia, ao repetir, 1964, só que numa outra época, numa outra correlação de força, eles se deram mal. E hoje não tem milico que vai dar golpe. Isso não vai existir, tá? Então, o Bolsonaro, nós precisamos encerrar esse capítulo. E o Gonê precisa mandar imediatamente a denúncia. Está demorando, porque a Polícia Federal já foi bastante longe sobre as investigações sobre o 8 de janeiro. E ontem ele deu a primeira declaração que viu indícios entre o plano golpista, entende? Ou seja, a leitura de um plano que estava no papel, que ele discutiu com os generais, entende? O alto comando, com
o que aconteceu no dia 8 de janeiro. Ou seja, o chefe do golpe é Jair Bolsonaro. Então, o Lira ele não se pronuncia porque ele quer ganhar de todos os lados. Ninguém quer ficar sem o poder, porque, de qualquer jeito, depois, mesmo que o Lula não se dê bem, ou o governo se dê bem, ele tem um poder também de pressão, entendeu? Com as emendas, com os cargos, que não tanto com os cargos hoje, mas com as emendas, que eles ficaram autônomos, com 50 milhões por mês. Isso é o bagrinho, entendeu? Então, eu quero dizer a vocês o seguinte: o pessoal tem a tradição de não apoiar candidatos da direita. Desde a sua existência, nós lançamos candidato próprio. Possivelmente esse vai ser um caminho do partido, porque na vez passada houve pressão para a gente votar no Baleia Rossi, do MDB, que o Rodrigo Maia comandava, e foi um fiasco, entende? Foi um fiasco. Eu achei pior. Nós lançamos a Luísa Erundina simbolicamente. Então, e agora nós vamos ter que lançar algum candidato, porque o pessoal não tem condições, entendeu, de apoiar. Agora, lógico que o governo e o PT têm outro tipo de visão e de responsabilidade também. Até eu acho que a posição do Lula é a melhor, ele não tocar, embora ele vai sofrer as consequências do voto do seu partido, logicamente. Mas é preciso dizer de vez que o orçamento secreto, as decisões do Flávio Dino, as decisões do STF têm que ser cumpridas. Isso aí é uma chantagem, continuar existindo orçamento secreto, crescimento da receita líquida para emenda constitucional, para emendas parlamentares, isso é uma chantagem que leva à derrota da própria esquerda, entende? E leva a você ter que fazer mais ajuste fiscal, são 50 bilhões em emendas que agora quer se cortar da educação e da saúde, acabando com a questão constitucional, os mínimos constitucionais, e também mexendo em coisas. O BPC, o que é isso aí, gente? Não tem nada a ver, entendeu? Isso aí é ficar raspando fundo de tacho. O Lula já falou coisas boas sobre isso, inclusive sobre a questão do salário mínimo, entende? Do reajuste dos aposentados de acordo com o que todos são aquinhoados e tal, mas não entrar nessa história de salário, seguro-desemprego, BPC, isso não dá. Agora, para isso, eles querem mais emenda. Então, eles querem o déficit zero, mas eles querem aumentar as emendas. Nós temos que fazer o debate econômico junto com o debate político. Juntar as duas coisas. Então, Ivan, você acha que o governo não tem que tomar posição, mas a esquerda no parlamento deve fazer o quê? Lançar uma candidatura do PSOL e, no caso do PT, negociar o menos pior, é isso? Essa é uma decisão do PT, entendeu? O PT já lançou candidato próprio várias vezes também, né? E em alguns momentos, quando tinha o Eduardo Cunha lá, então o que é? O Picareta puxou o impeachment da Dilma. Uma coisa é a Dilma, outra coisa é o Lula, uma coisa é a crise que tinha em 2015, outra é agora. Então, tudo isso vai ser visto na reta de chegada. O que nós temos que aproveitar agora, será? Eu acho que é o seguinte: tem uma contradição dentro do centrão e da direita, entende? Que é a disputa de poder. Então, o PR do Republicanos, entende? Ele retirou o Marcos Pereira, que é o presidente do partido, para botar um cara mais palatável, com mais trânsito, que é o Hugo Mota, entende? Por outro lado, o Elmar ficou ferido de morte, chamando o amiguinho dele, porque ele era cama e mesa. Desde o tempo do Rodrigo Maia, esse cara não sai da casa oficial, entende? Com o Lira, então, ele era o primeiro a chegar, o último a sair. Ou seja, ele era o candidato preferido, só que ele se sentiu traído, entende? Pelo Lira. Então, tem contradições aí, e tem o PSD, que talvez seja o partido do Centrão, em que você tenha melhores relações com senadores que são mais progressistas, entendeu? Que fizeram combate muitas vezes à extrema-direita. Não quer dizer que o Kassab é uma raposa. Então, entra no PSD, pode ser de extrema-direita, de esquerda, entendeu? Porque tem de tudo ali. Mas é mais tem negociável. Tem que estar negociável. aliado ao Kassab.
tem que estar, o Kassab é uma bússola ali para esses caras, entende? Então, o governo vai tomar a decisão que ele julgar melhor. Daqui um mês e meio, se você me entrevistar, ou 2 meses, eu vou falar, o caminho é esse aqui, é própria, ou então você negocia, porque o pessoal tem essa condição de estar mais livre, até para ajudar nesse debate, entendeu? Para Contra as poder emendas colocar problemas. e contra as emendas Ivan, parlamentares.